Olá, eu sou a professora Vilma e nós estamos aqui para mais uma aula de história. Então, todo mundo pegando seu caderninho, sua caneta para fazer as anotações. Hoje nós iremos estudar um assunto muito legal, muito interessante. A gente vai falar um pouquinho sobre um homem que fez história, né? Ele nasceu e veio para fazer uma história muito complexa, uma história de conquista. Nós vamos estudar hoje a Era Napoleônica. Vamos lá? A Era Napoleônica, né? Napoleão. Vamos lá ver. A gente vai estudar um pouquinho sobre a ascensão dele, a sociedade durante o governo de Napoleão, que você já sabe que é uma sociedade que veio da Revolução Francesa, que houve a Revolução Francesa e ela se modificou, não é isso? Estão lembrados? E também iremos, né, saber como é que foi essa era, né? Em que contexto histórico Napoleão veio e que fez tantas transformações assim para o mundo, né? O período foi aproximadamente de 15 anos que ele esteve no poder. E conquistando boa parte da Europa pelas forças francesas. Por isso que eu disse para vocês que um grande líder, né, um homem assim majestoso. Aqui nós temos a imagem dele, né, uma imagem assim, um desenho que foi feito, né, vocês vão perceber, eu acho que vocês já perceberam, que nos livros de história, né, a gente encontra muitas imagens dos imperadores, do absolutismo, eles gostavam muito de ser retratados. Aqui é um desenho que foi feito, ele, o cavalo dele está aí, bem bonito, né? A gente vai ver, vocês estão percebendo, né, o que lembra vocês? A cor da Revolução Francesa, da bandeira, né, o azul, mostrando para a gente que Napoleão foi um grande estrategista, a cor branca da bandeira, um grande líder, e a cor vermelha, um dos homens mais poderosos do seu tempo, né? O que eu venho dizendo para vocês, né? A gente vai ver assim um pouquinho sobre esse grande homem, um dos homens mais poderosos do seu tempo. Napoleão também é admirado pela sua inteligência, né? Criticado pela visão de poder, então a gente vai ver o que é isso aí, certo? Esse homem tão aclamado, tão falado, né, na história geral. Né? A gente vai ver agora a sua ascensão, né? Por que foi tão impressionante. Vou falar um pouquinho sobre o nascimento dele, certo? Napoleão, ele nasceu numa ilha da Córcega. Aos 10 anos de idade, ele ingressou na escola militar e aos 16 anos foi promovido ao segundo tenente do Exército. Ele nasceu no ano de 1769, em 15 de agosto, né? E dentro do contexto histórico, né, Napoleão, como é que ele chegou ao poder? Né? Napoleão se tornou o general mais importante da França, defendendo a França na época da Revolução, das chamadas coligações monarquistas, que queriam acabar com a Revolução, tirar o poder da burguesia e devolver à nobreza, né, que era a dinastia de Bourbon, restaurando assim o antigo regime. Né? Então, como eu já disse para vocês, com 16 anos, ele virou segundo tenente do Exército. Com 24 anos, ele foi promovido a posto de general. Então, a gente pode perceber que foi realmente uma ascensão assim, impressionante nos seus primeiros anos de vida. Né? Napoleão também, ele era tido como um grande estudante, certo? Mas na escola, ele não foi sempre assim, sempre legal, não, porque ele sofria bullying. Pois é, o bullying já existia naquela época. Ele, por ser baixinho, ele era o tempo todo zoado, né, como a gente costuma dizer, certo? E outra coisa é porque ele não conseguia se expressar bem no francês, né? Então ficavam tirando muita onda com Napoleão. Mas isso não tirou o brilho dele, tá certo? Ele gostava de literatura, ele gostava de matemática, gostava muito da história de Roma. Então a gente percebe aí que de onde veio também, né, essa coisa dele ter se empenhado tanto, né, como um grande líder nas guerras. É muito interessante a história de Napoleão, né?
Aqui, mais uma vez, vocês veem a imagem dele de novo, né? Eu quero que você perceba que algumas imagens de Napoleão, ele sempre está assim, né? Com uma pose assim, colocando a mão aqui dentro. Vamos ver, né? O que seria isso. Outra imagem que eu trago aqui para vocês é justamente o que a gente vai falar agora, tá certo? Observe essa imagem. Toda imagem ela é para ser observada, né? A imagem ela traz muita coisa para a gente, certo? A gente pode dividir a história de Napoleão, certo? Em três períodos. O consulado, que vai de 1799 a 1808, o Império, que vai de 1804 a 1815, e o governo dos 100 anos, certo? Que foi 100 dias, aliás. O que a gente vai ver hoje é o consulado, certo? E o consulado ele vai se dar justamente, né, com o golpe de 18 Brumário, certo? Um golpe que Napoleão vai dar. Eu disse para vocês que quando Napoleão chega na França, né, então com suas ideias, ele conquista logo as pessoas. Ele conquista o povo, ele conquista os membros da burguesia, e são eles que vão ajudar para que Napoleão aplique esse golpe aí, tá certo? Aí, justamente com esse golpe se inicia a Era Napoleônica. E é essa era que se inicia também o consulado, que a gente vai ver. Aí, já falei para vocês, está vendo? Os três períodos distintos, o consulado, o império e o governo de 100 dias. Nós vamos agora ver o consulado, certo? Vai ser nosso primeiro estudo em relação ao consulado. Nessa fase que vou passar para vocês, né, ela vai de 1799 a 1804, Bonaparte divide o poder com dois cônsules, certo? Ele era o chefe do consulado e é nessa fase que ele aumenta a sua fama, pois é o grande defensor da França, dos ideais liberais, da Revolução, ganhando assim grande popularidade. Nessa fase também, ele comandava o exército, nomeava membros da administração política, propunha leis, orientava a política externa, certo? Então, três cônsules, mas na verdade quem mandava era Napoleão. Ele sempre foi assim, né? Sempre foi grandioso, sempre foi, passava sempre à frente e conseguia se destacar por isso, certo? Nesse período do consulado, Napoleão, ele perseguiu seus opositores. Todos aqueles que iam de encontro a ele, ele perseguia. Apesar de seu papel ditatorial e antidemocrático, ele não abandonou certos princípios da Revolução Francesa. Ao longo desse governo, ele fez diversas reformas, implantou, como a gente está vendo aqui nos slides, ele centralizou a questão administrativa, a criação do Banco Francês, tá certo? Que a criação desse banco vai financiar, inclusive, a questão das indústrias, né? A criação de liceus é quando ele também reformula a questão da educação, tá certo? A educação vai ser laica, vai aprimorar a questão do primário, vai formar ginásios, certo? E também ele vai criar o Código Civil, que é também conhecido como Código Civil Napoleônico, que servia para outros códigos ocidentais, inclusive aqui no Brasil. A nossa legislação ela tem muito ainda ligada com a questão de Napoleão, certo? Eu estou mostrando para vocês outra imagem. Essa imagem aqui ela é muito poderosa, né? Você vê todo o esplendor de Napoleão aqui, né? Esse manto vermelho, o seu cavalo. Vejam, né? Toda a oponência de um homem, de um grande guerreiro que a gente vai ver. Outra imagem dele que é muito importante, vocês observam aí o poderio dele, ele com as mãos, deve ter um significado, né? Napoleão, um grande estrategista. Essa imagem, ela é perfeita, né? Essa imagem, ela retrata um tempo que a gente vai ver que é o Império, tá vendo aí? Observem. Eu vou voltar com essa imagem, né? Mas você vê aqui toda a glória, né? Da questão da monarquia, dos reis, da igreja, né? Eu não vou falar sobre esse momento agora, não.
Eu só trouxe a imagem mesmo para mostrar para vocês, né? Aqui a gente trabalha com a questão da geografia, estou mostrando para vocês também, porque vai ser o nosso desafio, né? Veja que mapa esplendoroso. Nós temos aqui a legenda, né? As cores, cada cor está significando algo, né? França em 1789, a primeira. Isso aqui já riscadinho, territórios anexados. A cor marronzinha, aliados de Napoleão, e a cor verde, inimigos de Napoleão, né? A cartografia, né, ela é muito importante. E num império como foi o de Napoleão, é muito legal que a gente esteja trabalhando com o mapa, porque ele nos dá uma visão ampla do que foi, né? Vocês vejam aqui, né, os vários reinos. Aqui está o Império Francês, tá certo? Aqui está a França, Reino da Espanha, Império Austríaco, Império da Rússia, né? E o Reino da Suécia, Reino Unido. Então, eu trouxe esse mapa para vocês também, certo? Darem uma estudada, ver o que é isso aí, começar também a se inteirar, né, nessas conquistas que foram admitidas por Napoleão, certo? É como vocês dizem, sabe quando você chega na sala de aula e diz assim, né? Eu tenho o aluno, ele chega assim, assim que a gente entra na sala de aula e que a gente começa a dar aula, o aluno fala assim, dê ideia, professora. É uma gíria de vocês, né? Dê aí uma ideia. Então, o que eu estou dando hoje para vocês é uma ideia, não é? Porque o assunto, a Era de Napoleão, ele é muito extenso. Eu sempre falo isso para vocês na minha aula, né? A gente não consegue abarcar todo o conhecimento aqui. Então, a gente vai dando o tópico para vocês, a gente vai incentivando vocês a procurar, a estudar, porque tem que ser assim mesmo, né? O desafio de hoje, né, que eu estou passando para vocês, super fácil, né? Para construir seu império, Napoleão Bonaparte, né, conquistou e anexou várias nações inimigas. Eu vou repetir para vocês de novo o mapa. Olha aí, observe novamente o mapa e identifique quais nações foram essas. Fácil, não? Quais nações foram essas? Você vai observar o mapa, você vai depois vir aqui para as legendas, tá certo? E na minha pergunta, aqui está a direção para você ver, tá certo? Que territórios foram esses anexados por Bonaparte. Vocês já vão aí se inteirando e completando a aula e me ajudando também, tá certo? Napoleão, né, a gente fica às vezes assim pensando, né? Os grandes heróis, parece que eles não tiveram vidas próprias, né? O cotidiano deles, o dia a dia. Geralmente a gente estuda mais assim os feitos históricos, né? Mas como eu falei para vocês, quando criança ele sofreu bullying, tá certo? Napoleão também, ele se casou, claro, ele amou também, ele foi noivo, certo? Mas depois, quando ele foi para a França, ele conheceu uma mulher que vai ser, assim, fundamental nas ações dele, que é Joséphine, que a gente viu lá numa imagem que ela vai estar, e eu vou falar para vocês depois, né? Então, ele se casou, ele teve filho, tá certo? Ele tinha as manias dele, ele tinha o desejo, né? Porque a gente tem mania de olhar para a história, estudar a história, como se fosse algo afastado de nós, e não é. A história que está nos livros é a história da gente, né? Você já deve, com certeza, ter estudado lá no sexto ano, né, a função, as características, o objetivo da história. Então, a história é bonita por isso, porque quando a gente pega um livro de história, todos aqueles fatos históricos, todas aquelas pessoas que estão ali, elas fizeram história a ponto de ir para um livro de história e a gente estudar. Mas eles também tinham sua vida particular, sua intimidade. Então, Napoleão também não foi diferente, tá certo? Então, eu vou deixar vocês hoje, tá certo? E a gente vai voltar para continuar a estudar a história de Napoleão Bonaparte. Então, eu quero deixar um abraço para vocês, tá certo? E estudem. Estudar é fundamental. Um abraço e até a próxima aula.